Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Aquário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Aquário. Uma leitura geral, não vai só com todo mundo, pega aquilo que fizer sentido para ti. O que não fizer sentido não tem problema. Veja os seus outros signos fortes do teu mapa, pode ser que ali tenha a resposta que tu procura ou uma mensagem complementar a essa aqui, tá bom? Essa leitura é com as energias para os próximos 7 dias, tá? Ela é uma leitura semanal. Então vamos lá, vamos ver o que eles têm para te dizer. Se tu não é inscrito nesse canal, se inscreva, por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho aqui a crescer e a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem ouvir, certo, Aquário? Então tá. O que Aquário precisa saber? Vamos lá, por favor. Aquário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. O Sol, a âncora, a criança. Sobre o que estamos falando? É como se tivesse aqui uma oportunidade, como se fosse uma revisão dos teus sentimentos, olhar para o que tu sente, olhar para as tuas emoções, porque eu sinto que é como se tu tivesse vivendo um momento onde tu precisasse expressar o que tu sente, precisasse falar, expor o que tu sente, mas tem uma pressão assim. Quando eu comecei a fazer aqui a tua leitura, eu senti uma pressão na garganta, parece, sabe? Como alguém que guarda muitas coisas e não consegue falar sobre. Não é que, por exemplo, tu pode ser uma pessoa bastante comunicativa. Pode ser alguém que fala bastante. Mas apesar de falar bastante e comunicar bem, é como se tu nunca conseguisse falar exatamente aquilo que tu pensa para quem precisa. Aqui a gente tem uma necessidade, talvez, de largar um pouco o peso, o controle, de estar sempre policiando, polindo os sentimentos, reprimindo, sabe? Às vezes a gente até fala para outra pessoa aquilo que a gente sente, mas não para a pessoa a qual aquele sentimento é voltado. Eu vejo alguma coisa como se fosse algo a ser dito, algo que precisa ser falado. Tem uma mulher aqui, né, nessa situação. A gente pode estar falando de uma mãe, de uma filha. A gente pode estar falando... aqui a gente tem a criança, né? Então pode ser que estejamos falando de uma relação mãe e filha, onde muitas coisas não são ditas aqui, né? Pode ser que uma mãe e uma filha, um filho, tenham muitos ressentimentos, muitas mágoas aqui guardadas para si, e que muito embora possa isso aqui ser, digamos, eu faço uma terapia, eu me abro com esse terapeuta, eu tenho uma pessoa amiga que eu confio, que eu falo sobre isso, mas para a pessoa diretamente, independente de quem que tu é aqui, né, Aquário, se tu é a mãe, ou se tu é o filho, a filha, não é falado sobre isso, entende? E aqui eu vejo que isso é uma coisa
Envolve muito sentimento, né? A gente tá falando de sentimento aqui. Eu sinto que esses sentimentos são reprimidos, né? E eles estão na tua vida como algo que te ancora ali, mas não de um jeito positivo, né? Às vezes é uma coisa que trava, que tranca. E eu tô te falando isso por causa dessa sensação que eu tive aqui, né? Foi uma sensação estranha, assim, que eu senti. Meio que de uma coisa que não consegue expressar aquilo que tá sentindo. Aqui é importante um recomeço, né? Então, a gente pode estar falando aqui de alguma situação, né? Que pode surgir aí nos próximos dias. E que ela vai trazer a oportunidade de recomeçar essa história. Uma oportunidade, por exemplo, se a gente está falando de uma relação, assim, de uma amizade profunda. Ou de alguém que tu respeita muito, né? Que pode ser aqui, né? Como eu te falei, apareceu aquela... Eu tô muito, assim, cansada na garganta. E eu não tô cansada do meu trabalho, porque eu comecei agora. Entende? Então vamos ver o que mais que precisa ser dito, o que Aquário precisa saber com relação a essa leitura. Vamos lá, por favor, tarô. A sacerdotisa, a temperança, e a gente já começa só arcano maior, o diabo. Tu vê, né? Aqui tem uma coisa de controle, né? Só que a gente tá falando de coisas assim. Esse controle, ele pode dizer respeito a coisas do passado. Então é como se sentimentos do passado, situações que aconteceram no passado, elas não morressem nunca. Não porque é falado nisso o tempo todo, mas porque é sentido isso o tempo todo. E aí, por ser assim, essas emoções acabam te controlando. Existe aqui uma pessoa que é completamente dominada, né? Uma situação que te domina aqui como se uma criança, uma marionete, assim, dessa emoção, desse sentimento que te domina completamente aqui. Então são muitas coisas reprimidas e guardadas, tá? A gente tem uma situação aqui que envolve até uma coisa espiritual, mediúnica, porque eu vejo aqui nessa situação uma questão de cura, como se fosse assim, essa história toda do passado, que alguém pode guardar muitas mágoas, ela precisa ser exposta, não exposta assim, vou contar para o mundo o que aconteceu, mas exposta entre vocês. Isso precisa ser falado, dito, precisa ser aqui... Se falar é uma coisa que não é possível e que é difícil, eu vejo muito uma coisa que aqui, o que eu tenho de espadas na mesa, apesar de eu estar falando muito sobre falar, porque pra mim tá reprimido. Por isso que não tem espada na mesa, né? Porque as espadas que são o ar, né? Que é a conversa, que é a comunicação. Não tenho espadas na mesa justamente porque não há conversa. As coisas só aconteceram e acontecem, cada um guarda para si as suas mágoas, as suas decepções, as suas rejeições e fica por isso mesmo. Mas alguém viveu situação aqui de humilhação, de sentir-se numa situação muito diminuída, muito humilhada. E isso é uma coisa, a situação humilhante, né? Independente, humilhado, humilhada. Quando eu falo assim, nas leituras, o tempo verbal é uma coisa que não é preciso ser levado em consideração, tá? Às vezes falo passado, às vezes falo no presente, às vezes falo no futuro. E essa coisa do gênero feminino e masculino também, tá? A não ser aqui no baralho cigano, quando eu menciono a mulher, porque é a energia feminina. Tá? É o feminino, né? O feminino que tem o cuidado, é a mãe, é a nutridora, é a cuidadora. Essa energia feminina da criatividade, do cuidado. Contar caminhos, tá vendo? É um as de espadas aqui.
Então, por isso que eu menciono aqui muito essa coisa da fala e da conversa, nesse sentido de ser algo necessário de ser vivenciado aí entre vocês, tá? Seis de espadas, cavaleiro de copas, 10 de ouros. Tu olha que interessante isso aqui. A imperatriz é a mãe, né? É a geradora da vida. Aqui a gente vê a família também. Então, assim, existe aqui, ó, e no oculto a gente tem o 5 de copas, o 9 de espadas, 9 de paus. Então aqui tem muito sentimento reprimido, são muitas mágoas. Mágoas são um sentimento de rejeição muito grande, né? E todas essas mágoas, toda essa rejeição, toda essa carga, ela pode ser carregada, esse peso, internamente, de ambos os lados. Não estou dizendo que é uma ou outra pessoa que sente, eu não vejo isso aqui, mas eu vejo uma relação onde ambas as pessoas envolvidas, elas carregam um sentimento de dor, de mágoa, de rejeição. Alguns carregam as mágoas da infância que sofreram, outros, sei lá eu, que tipo de mágoa aqui que foi transportado e vivenciado mais uma vez numa relação com os filhos, pode ser isso também. Pessoas que sofreram na infância e que acabam replicando isso com seus filhos. Enfim, é difícil eu falar assim uma coisa mais detalhada. Você sabe, é uma leitura geral aqui, mas eu vejo nessa dinâmica, nessa relação, né, que é uma relação de amor naturalmente, mas que existem todo esse sentimento aqui. Percebe como essas cartas são escuras, são difíceis, são cartas que trazem esse sofrimento, essa rejeição, esse pensamento excessivo, essa dor causada pelos pensamentos, né? Porque aqui, o que acontece? Eu sinto que nos próximos dias, meses até, vai haver uma... A vida nos dá oportunidade diariamente, né? Mas no teu caso, há a necessidade, a importância de rever e resgatar uma relação, esse sentimento. Porque aqui eu vejo que tem alguém que admira muito a outra pessoa, alguém que reconhece o caráter, a bondade, mas isso também não é dito. É dito tudo, parece que as coisas são vivenciadas, mas tudo, cada um vive o seu sem expor muito, tá? E aí, né, a gente não tem obrigação, assim, o outro não tem obrigação de adivinhar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? Se tu conversar com alguém e falar, fulano me magoou, o fulano vai continuar sem saber que ele fez. E muitas vezes a pessoa não faz por mal, né? Então o diálogo aqui é a coisa mais importante para que vocês, né, porque eu vejo que tem mais de uma pessoa envolvida, consigam resolver coisas do passado e que podem afetar a tua vida hoje e no futuro, tá? Eu vejo realmente aqui a cura e o resgate de uma família, né? Não é a família em si. A família que eu quero dizer aqui é esse sentimento de acolhimento genuíno. Ah, eu sei que posso contar com fulano. Ah, eu sei que tenho família, eu sei que não sei o quê. Só que tu sabe também que aquele fulano que tu pode contar, ele, vez ou outra, ele pode falar coisas desagradáveis sobre ti. Ou ele pensa, sente, guarda mágoas, entende? Então não é uma coisa genuína. E a gente passa por aqui, por essa terra, por essa vida tão rápido, né? Tão importante a gente falar o que sente enquanto a gente pode. Resolver o que a gente sente, que a gente tem com os outros, enquanto a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, né? É para isso, é para aproveitar essa oportunidade, não é para deixar para a próxima. É para resolver agora. Tá? É o que eu vejo pra vocês, boa sorte, fiquem todos com Deus. Essa relação aqui pode ser uma amizade. Pode não ser mãe e filha, eu trouxe bastante essa questão da mãe, porque tem um sentimento, assim,
Uma das pessoas, pelo menos, ela tem esse sentimento de muito... É uma pessoa acolhedora. Mas Aquário é assim, né? Então, é isso. É o que eu vejo pra vocês. Pode ser que alguém tenha feito isso pra ti, né, Aquário? Tá bom. Se cuidem, fiquem todos com Deus. A gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.